Começou. Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião semanal de programação da operação. De imediato passo para a Cristiane, que vai fazer uma apresentação aí sobre as condições meteorológicas. Boa tarde. Bom, eu vou começar com a evolução das condições de tempo na semana passada, né, finalizando hoje pela manhã, no período de 15 a 21. Então, tem a animação das imagens de satélite mostrando aí os topos de nuvens estão destacados em vermelho, que é a temperatura mais fria e normalmente associado à precipitação. O que a gente vê durante essa semana é que poucas bacias teve ocorrência de precipitação, né? A gente vê umas manchas mais espalhadas pelo todo o Brasil. O destaque aqui é a passagem de uma frente fria pela região sul, que estava previsto na semana passada. E o outro destaque é a presença aqui do vórtice na região nordeste do Brasil, que ocasionou essa nebulosidade e precipitação aqui, principalmente no Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão e Ceará. Bom, essa passagem dessa frente fria, ela ocasionou chuva de todas as bacias. Essa semana, a precipitação foi maior na bacia do Jacuí do Uruguai, comparado com a semana anterior. Em todas as outras, a precipitação foi menor, por conta dessa chuva em forma de pancada e ainda não associada a nenhuma presença de frente fria. Bom, hoje a gente está com uma frente fria aqui posicionada sobre o Rio de Janeiro, e essa no litoral sul ainda do Rio, mas é essa frente que vai ocasionar a mudança para a próxima semana. Bom, o total de chuva acumulado do dia 15 a 21 ficou dessa forma, então a gente vê, como eu tinha comentado, a chuva aqui distribuída no litoral norte da região nordeste, uma parte mais seca aqui no interior da Bahia, norte de Minas. Um outro destaque é a chuva aqui no Grande. Essa chuva aqui foi em forma de pancada, tanto no Grande, quanto no Alto São Francisco, quanto no Paranaíba. E aqui um outro destaque é a região sul, que teve essa ocorrência de precipitação por conta dessa passagem de frente fria. Bom, essa outra figura a gente trouxe aqui só para comparar a saída dos três modelos, né, apresentado na semana anterior. O ETA, GFS e o SMWF. Isso aqui é a diferença entre o total previsto e o total observado. O que a gente mostra aqui, que eu tinha comentado até na semana passada, de um modo geral, a precipitação aqui está superestimada. Esse aqui está ao contrário, está superestimada aqui os valores na região sudeste e sul, e os outros modelos acabaram meio pegando dentro da normalidade, né? Bateu o previsto com o que estava observado. Bom, para essa semana agora, do dia 22 a 28, então a gente tem duas passagens de frente. Uma é essa de hoje, né, que passa aqui pelo litoral do Rio, Espírito Santo, e chega até o litoral sul da Bahia na quarta-feira. E uma nova frente fria que entra na região sul no dia 25. E depois também passa durante a semana aqui pela região sudeste, no finalzinho já da semana. Os três modelos acabam vendo a mesma coisa, né, só que o ETA sempre superestimando a precipitação aqui na região sudeste, o GFS também vendo a chuva mais concentrada aqui na região sudeste, e o SMWF também vendo, mas com os totais um pouquinho menores. O único aqui que não vê precipitação é o ETA, e uma precipitação elevada, é o ETA e o GFS aqui na região sul. O SMWF vê um pouquinho de chuva no Uruguai e no Jacuí, e também concorda aqui com o GFS dentro do estado do Paraná. A gente provavelmente vai ter nessa semana, e com essa passagem dessa segunda frente, no dia 25, totais elevados de precipitação na bacia do Jacuí, Uruguai, Iguaçu e incremental Itaipu. Essa frente passa muito rápido, mas mesmo com esses totais mais elevados, a gente não deve fechar o mês com a precipitação acima da média nessas bacias. Bom, em termos de... Então, esses dois sistemas aí, o que eles vão ocasionar, tanto em termos de temperatura quanto de geração eólica e solar. A temperatura está em declínio para essa semana em toda a região sul e sudeste, isso por conta dessa primeiro ar frio que está entrando a partir de hoje, já entrou no sul e aqui no sudeste entra a partir de amanhã, e a outra frente fria já no fim da semana. Então, a gente vai ter uma semana meio similar com aquela, sem ser essa agora anterior, com a segunda semana do mês.
Tá? Então, em termos de temperatura, a gente deve ter o mesmo padrão. No restante das regiões, a gente está com a temperatura estabilizada, não tem muita alteração. Tem um pouco desse ar frio que entra aqui no Acre e Rondônia hoje e amanhã, mas não vai alterar a carga para a semana. Em termos de eólica e solar, por conta desse avanço desses dois sistemas, a gente tem um deslocamento do sistema de alta pressão para o oceano, então tanto a eólica cai por conta disso, e a solar também cai pelo aumento de nebulosidade, principalmente no estado de Minas, Bahia, e aqui parte aqui do Piauí, do Maranhão e do Ceará, pelo posicionamento do vórtice. Obrigado, Cristiane. Agora a Simone vai apresentar a previsão de vazões para essa revisão 3 do PMO de fevereiro. Boa tarde. Com relação aos valores quantitativos de chuva, como a Cris comentou, a gente tem na Bacia do Grande do Paranaíba, só relembrando que as barras em azul é a previsão do ETA 40, a barra em vermelho do GFS e a barra verde é a previsão do conjunto, que é o dado de entrada para os modelos SMAP que o ONS adota. Então, a gente vê na Bacia do Rio Grande uma permanência de chuva, mas em patamares mais baixos do que vinha ocorrendo, exceto no dia 23 e dia 25, que a média utilizada pelos modelos é de acima de 10 milímetros de chuva, que são essas chuvas de pancada que a Cris comentou. Em relação ao Paranaíba, a gente vê totais menores do que a Bacia do Rio Grande, mas com um comportamento também de pouca chuva agora nos próximos dias e mais entre o dia 24, 25 e 26, mas ainda muito baixo, abaixo de 10 milímetros em média, né? Para a Bacia do Rio Paranapanema e Itaipu, um comportamento similar, praticamente chuvas muito baixas, próximas a 5 milímetros, exceto no final da semana, que tem uma previsão dessa frente passar e aí elevar um pouquinho a chuva no final da semana. Com isso, a gente pode verificar o acompanhamento do Sudeste. A gente está tendo uma elevação da vazão da ENA, né, de forma constante, até o verificado aqui em torno de 116% na data de hoje. No entanto, em função desse período que a gente teve de falta de chuva elevada, a gente está tendo uma previsão de uma recessão nos próximos dias, até o final da próxima semana, devendo se estabilizar próximo da média do mês nas duas últimas semanas. Então, a previsão mensal é de 103% da MLT, o 38º maior sudeste do histórico que a gente tem de 90 anos. Discretizando em bacia, a gente pode ver na Bacia do Grande, que foi um dos grandes destaques desse mês, a gente está com uma elevação desde o início de fevereiro das vazões, das ENAs. A gente teve o reflexo lá atrás da ZACA, que teve no final de janeiro e no meio de fevereiro, mas agora, essa chuva que a Cris comentou de pancada, fez a vazão subir. Nós estamos hoje com 197% da ENA. No entanto, mesmo com previsão de chuva, dado que a gente teve valores bem elevados, né, a gente pode ver o desvio que teve em relação ao verificado e previsto nessas colunas que a gente tem aqui no alto, a previsão da vazão cair de forma até acentuada, mas ainda ficando bem acima da média. Então, a previsão mensal é de 135% da MLT, para a próxima semana também é cerca de 156%, esse seria o 17º maior do histórico. Para a Bacia do Rio Paranaíba, a gente já vem há algum tempo, né, desde o começo de fevereiro, com vazões acima da média. Hoje estamos com 111%, mas essa chuva que está prevista para a semana que vem mantém a vazão próxima da média, não deixa ela cair. A gente continua, então, com vazões próximas e fecharíamos o mês com 105% da MLT, o 35º maior Paranaíba do histórico. Mais ao sul, né, o Paranapanema, a gente não teve esse reflexo grande das vazões, a gente está com um período bem ruim desde o começo do ano, com vazões bem abaixo da média. A gente teve uma elevação da vazão, mas agora o verificado está 43% da MLT e a gente tem uma leve elevação nos próximos dias, devendo fechar o mês em 56% da MLT, o 15º pior Paranapanema. E para a Bacia do Rio Paraná, a gente vem com uma elevação das vazões desde o começo do ano, de forma mais constante. Ela é reflexo tanto das vazões que estão chegando do Grande, do Paranapanema, do Paranaíba e da Bacia do Rio Tietê, então ela ficou mais constante. Mas para os próximos dias, a gente deve ter uma recessão, fruto da recessão que a gente também tem nas outras bacias, e devemos permanecer próximos da média. A previsão do mês é 97% da MLT, o 50º maior histórico do Paraná. Para o sul, a Cris comentou dessa entrada dessa frente, mas os valores quantitativos são ainda muito baixos, ela passa muito rápida, como a Cris comentou, então não representa em chuva sendo usada pelos modelos e, consequentemente, não representa em vazão. Então, a gente vem no sul com vazões muito baixas desde o final do ano passado, bem abaixo da média,
E essas chuvas de pancada, dessas frentes que têm entrando, não têm representado aumento de vazão. Nesse momento, o sul está com 25% da média e a previsão para o mês é de 29%, o quarto menor histórico de 90 anos. E isso se reflete tanto na bacia do Iguaçu como do Uruguai, que a gente vai ver na sequência. A gente está ainda em recessão e essa chuva que ocorre semana que vem só mantém a vazão um pouco estável, né? Não tem uma elevação. Seria 24% que a gente está hoje na bacia do Rio Iguaçu e para o mês 28% da MLT, o quarto pior Iguaçu do histórico. Para a bacia do Rio Uruguai, a gente está com uma taxa de recessão até mais elevada que na bacia do Rio Iguaçu e a previsão de chuva, como a gente pode ver nas coluninhas aqui em cima, é bem baixa. Com isso, a gente deve fechar o mês com 25% da MLT, o sétimo pior Uruguai do histórico. Para a bacia do São Francisco e do Tocantins, a gente tem valores um pouquinho mais elevados, principalmente no São Francisco de chuva, então a média de 3 dias acima de 10 milímetros, e do Tocantins mais baixo, abaixo de 5 milímetros. Com isso, para o Nordeste, a gente está tendo elevação nas vazões, fruto não dessa chuva, mas desde o começo do mês, que a gente teve chuva lá na cabeceira da bacia, essa vazão continua chegando, tanto em Sobradinho como em Jusante. Então, estamos tendo elevação. Hoje, nós estamos com 96% da MLT, mas a gente está chegando ao final da ascensão desse hidrograma, e a partir da próxima semana a gente deve entrar em uma recessão, descendo um pouco abaixo da média. Então, a previsão para o mês seria de 81% da MLT, o 30º menor histórico de 90 anos do Nordeste. Este gráfico mostra os postos que a gente tem na bacia do Rio São Francisco, tanto mais próximos à usina de Três Marias, mais a montante, que seria São Romão e São Francisco, e descendo pela cascata do rio, chegando próximo do reservatório, Carinhã e Amor-Pará, mais próximo do reservatório. A gente pode ver que a elevação que a gente teve nas vazões lá no começo do final do mês de janeiro, e agora essa chuva que tem ocorrido tem mantido a vazão mais estável. Se não tivesse ocorrendo essa chuva, a vazão estaria bem mais baixa. Então a gente está mantendo o hidrograma estável e a gente vê que nessa curva em cinza, a afluência a Sobradinho está bem estabilizada, acima de 3.000 metros cúbicos. E para o Nordeste, é exatamente a mesma coisa que eu comentei em relação a bacia do Rio São Francisco, só o Nordeste, a Jusante de Três Marias, essa elevação que a gente tem nos próximos dias, depois a gente começa a entrar numa taxa de recessão até o final do mês. Então, a previsão mensal para o São Francisco seria 82% da MLT, o 30º menor do histórico. Para o Norte, é um comportamento bem mais estável, né? A gente está numa taxa de ascensão, uma inclinação bem representativa desde o final do ano passado. Hoje a gente está com uma previsão de continuar em uma leve elevação e na semana que vem estabilizar em torno de 80% da MLT. Hoje está 86% e o mês seria 78%. Seria o 21º menor, o Norte também com uma vazão ainda muito aquém do que era esperado para essa época do ano. E o Tocantins, da mesma forma que o Norte, a gente está com as vazões mais estáveis, já teve uma elevação no final do mês de janeiro e início de fevereiro, agora está 82% da MLT e deve permanecer estável até o final do mês, representando 79% da média. Em relação à distribuição nas bacias, a gente pode verificar que, basicamente, o grande é a bacia do Madeira, que a gente está com vazões acima da média. O Madeira está numa situação que daqui a pouco o Pedro vai apresentar, de vazões elevadas, tendo que ter rebaixamento no reservatório. E o Sul, que a gente pode ver com destaque também negativo, com vazões bem abaixo da média. Fora isso, grande parte do Brasil, que a gente está com vazões próximas à média. Em relação à atualização da previsão mensal de fevereiro, para o Sudeste, a gente está agora com a previsão de 103%, que é um pouquinho acima do que foi previsto na revisão 2, que era 101%. Para o Sul, a gente veio com uma previsão mais elevada no começo do PMO, em 55%, depois se estabilizou em torno de 30%. E agora a gente está com 29%, que é o quarto menor. Para o Nordeste, a previsão, exceto na revisão 1, se manteve estável, próxima de 80% da média. E o Norte também está com a previsão estável, próxima de 75% da média desde o PMO. Em relação à geração dos cenários para o segundo mês, para março, a gente pode verificar a amplitude dos cenários nos 4 subsistemas e não teve muita divergência em relação à última revisão. Para o Sudeste, a variação mudou muito pouco, então está entre 66% o valor mínimo e 146% o máximo. O Sul também ficou próximo do que a gente fez uma previsão na semana passada, sendo o mínimo 14% e o máximo 203%. O Nordeste também estamos próximo da revisão 2,
sendo o mínimo 23% e o máximo 160%. E o norte está bem estável desde o começo do mês, sendo a geração do cenário a menor 34% e o maior 95% da média. Não. Pode continuar? Está sem sinal HDMI? Mas a gente não encostou em nada. A gente está com um problema aqui na transmissão, pelo menos interna. Não sei se a externa Aqui também não está tem com algum HDMI, problema. tem só... E agora? Chama a Juliana, né? Externamente está com a... Tá ok? Nossos colegas... Thaís, você está vendo a apresentação? Oi, boa tarde. Não, ela caiu. Aqui em Brasília caiu também, nisso. Mas a transmissão externa, de qualquer forma, é diferente. Pode ser que lá esteja ok. Vamos aguardar. Mas não mudou nada aqui. Embaixo? Mas a gente não se mexeu. Tem uns cabos meio perdidos aqui, não tem? Um cabo de rede ali, dá pro cara Aqui bater fala de uma HDMI, aqui não tem HDMI. Enquanto isso, eu vou trazer aqui uma questão que ficou da reunião passada, que ao término da reunião percebemos que chegaram duas questões que nós já tínhamos encerrado, né? Só resgatar aqui, só um instante. Primeira foi uma questão trazida... Só um instante. Trazida pela Cecília da Enel, em relação à disponibilização da apresentação. Não sei se a gente chegou a comentar isso em alguma reunião, mas essas apresentações dessas reuniões semanais, elas estão disponíveis no site do ONS, e eu imagino que a de hoje já tenha sido disponibilizada. Okay? Já deve, pelo menos nós encaminhamos já para a área que faz essa disponibilização. E também estamos começando a disponibilizar no Sintegre, numa área de programação da operação. Voltou? Tá, então vou continuar com a Simone, depois eu volto aqui às questões que ficaram da semana passada. Então, dando continuidade, só um gráfico sobre a evolução do armazenamento dos principais reservatórios do SIM. A gente pode verificar, no caso de Três Marias, uma evolução, uma taxa já maior de replecionamento a partir do final de janeiro, e hoje nós encontramos com 84,8%, e os reservatórios do Grande do Paranaíba também com uma taxa de elevação um pouco maior, mas agora em meados de fevereiro. Então, nesse momento, a gente está com Furnas com 36,3%, Itumbiara 27,8%, Nova Ponte com 26%, e Serra da Mesa com 15,9% e Embarcação com 21,9%. Em relação aos subsistemas, a gente pode verificar também uma elevação no Nordeste, hoje que se encontra com 55,4% de armazenamento, o Norte com 36,6%, também com uma taxa de elevação agora no final de janeiro para fevereiro, e o Sudeste com uma elevação hoje com 34,9%. E apenas o Sul, que está sendo rebaixado, está diminuindo o armazenamento, dada a condição hidrológica desfavorável, hoje com 19,5% do armazenamento. Obrigado, Simone. Agora o Pedro vai trazer um relato aí das condições de operação hidráulica das principais bacias do SIM. Boa tarde a todos. Iniciando a apresentação, um panorama aqui das principais bacias que a gente atua, né, no sentido de gestão de recursos hídricos. A gente, junto com outros agentes, com a Agência Nacional de Águas, com os nossos agentes, né,
A gente conduz reuniões de salas de crise, né, junto com a ANA. Atualmente a gente tem a sala de crise da Bacia do Rio Madeira, da Bacia do Rio Tocantins, além do Paranapanema, e também reunião de acompanhamento da Bacia de São Francisco. Além dessas duas, a gente tem um acompanhamento mensal também da situação da Bacia do Paraíba do Sul, junto com a ANA, o Estado de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E também a gente tem participado do acompanhamento também da Bacia do Rio Doce em função de chuvas que ocorreram no final de janeiro. Eu vou comentar agora de maneira breve o que as políticas e as considerações que estão sendo decididas nessas reuniões. Começando pela Bacia do Rio São Francisco, a gente tem estabelecido, né, na resolução ANA 2081 de 2017 a política de defluências para Três Marias, Xingó, Sobradinho. Em Três Marias, a defluência mínima média diária que a gente teria que manter é 150 metros cúbicos por segundo. E a máxima média mensal a gente está mantendo em 450 metros cúbicos por segundo. Isso está sendo comunicado à ANA, né, e junto aos agentes a partir de informes que o ONS tem emitido e publicado no Sintegre. Esse é um exemplo de um informe que foi emitido no dia 18, né, após comunicação à ANA, e tem aí as principais, nesse informe tem todas essas condições de operação que estão sendo praticadas. Cabe destacar que é público, né, fica lá na parte do Sintreg, na programação de operação. Tá? As reuniões de acompanhamento atualmente são mensais para a Bacia do Rio São Francisco e a próxima será realizada no dia 2 de março. Mesmo ela sendo mensal, a gente, com uma periodicidade quinzenal, emite informes para a ANA que acompanha a situação. Tá? A gente também estabeleceu a gente fez uma análise, né, de como seria o comportamento do reservatório, né, do volume útil até o final do mês de maio, até o final do mês de abril, com vista a não atingir o volume de espera, evitar vertimentos, etc. Então hoje a gente está praticando, né, desde o dia 19 e para a próxima semana operativa a gente também está com essa política de praticar essa vazão, essa defluência máxima de 450 metros cúbicos por segundo. Tá? Haja vista que na resolução o que tem definido é uma defluência mínima. Tá? Partindo agora para a Bacia do Rio Tocantins, após várias tratativas de Furnas com órgãos ambientais e com a própria ANA, foi estabelecido que a defluência mínima poderia ser reduzida de 300 para 100 metros cúbicos por segundo. E isso começou a ser praticado a partir do dia 17 de fevereiro. A simulação que está mostrada abaixo, ela apresenta a evolução, né, do armazenamento lá em Serra da Mesa. E no dia de ontem, fechado, a gente tinha cerca de 16% do volume útil. Tá? Só para fins de comparação, na mesma data do ano passado, a gente estava com 12%, ou seja, um incremento, né, um pouquinho maior. E com essa política, né, de a gente conseguir diminuir a defluência, a gente vislumbra, né, que a gente consiga aumentar o volume útil ao final do período úmido. Para a Bacia do Rio Paranapanema, a gente tem defluências mínimas fixadas para os reservatórios das usinas de Jurumirim, Chavantes e Capivara. Essas reuniões eram feitas semanalmente e passou a ser quinzenal. E não mudou muito em relação ao que foi apresentado na semana passada, porque a política de defluências não foi alterada. A gente tem defluência mínima e máxima em Jurumirim de 100 metros cúbicos por segundo, em Chavantes entre 100 e 110 e em Capivara de 330. Então, como as políticas não alteraram, os resultados das simulações também não alteraram até o final do mês de abril. A gente ficando com um cenário otimista, né, que os cenários eles levam em consideração as previsões de chuva do SMAP, utilizando o modelo de SMAP com as previsões de chuva das séries históricas. Tem um cenário otimista, que é com a chuva de 2013, que é que apresenta a maior média do período até abril, do dia que foi realizada a simulação até o final de abril. O cenário médio, que leva em consideração os 14 anos do histórico. E o cenário pessimista, que é o que teve a pior chuva. Então, a gente vê que no cenário pessimista a gente terminaria com os reservatórios de Jurumirim e Chavantes, né, com 44% e 39% respectivamente, e o reservatório de Capivara com 22%. Nessa política também, no cenário pessimista e médio, está envolvido uma política de defluências um pouco maior em Jurumirim e Chavantes,
já que uma vez que também é acordado nessa situação de sala de crise que os reservatórios consigam chegar ao final do período úmido com cerca de 20% de volume útil. Falando um pouco da bacia do Rio Madeira, né, como a Simone já adiantou, o norte está com uma previsão de chuva grande agora, e há previsão de subida, né, das vazões lá afluentes em geral a partir do dia 23, que é reflexo de uma chuva que está ocorrendo ontem, hoje, na região, e em função disso, os níveis d'água do reservatório estão sendo rebaixados para poder proteger a BR. Então, a gente tem uma previsão para essa semana operativa de rebaixamento do reservatório de geral da cota 87,5 até no dia 25 do 10, do dia 25 do 2, desculpa, até a cota 89,30, ou seja, 40 centímetros de rebaixamento. Isso em geral. Santo Antônio, na previsão que eles enviaram hoje, eles ainda não vislumbram essa subida de vazões, como pode ser visto no gráfico, que é o gráfico em preto, são as vazões afluentes ao barramento, e ele manterá, assim, portanto, estável na cota 70,5. A reunião, em função, né, dessa previsão de chuva e do aumento das vazões lá no Rio Madeira, as reuniões das salas de crise passaram de quinzenais para semanal. Então, toda semana agora terá o acompanhamento da ANA com os agentes e com o pessoal do Sensipam para poder estabelecer as políticas que serão tratadas lá em questões de depressionamento do reservatório. E é isso que eu tinha que apresentar. Obrigado, Pedro. Antes de passar para a previsão de carga, Evandro, pode já vindo, mas então, voltando só às questões que ficaram da semana passada, que ao terminar a reunião chegou aqui a pergunta do Renato Mendes, da Destra. Um ponto sobre o volume de espera. Foi um aspecto que foi bastante abordado na reunião passada e ainda ficou essa questão. Então, um ponto sobre o volume de espera e qualquer alteração de premissas que impacte o CMO, uma vez que o ONS teve a elogiável iniciativa de realizar as reuniões semanais para apresentação das revisões do PMO, seria interessante que o operador procurasse antecipar esse tipo de alteração em tais reuniões. Tal medida seria de grande valor para o mercado, além de possibilitar a uniformização da informação para os agentes. Então, vou pedir a Simone para responder, em particular em relação a essa questão do volume de espera. Mas, de qualquer forma, é uma conduta que nossa do ONS, sempre que possível, sempre que nós pudermos, a gente está antecipando as informações que podem ter relevância nesse contexto. Boa tarde. Então, atendendo essa demanda de outros agentes, foi criado um novo produto no Sintegre de revisão do volume de espera e desde ontem foi divulgado de forma antecipada, assim que a gente tem a informação, qual seria o dado utilizado no DEC do DECOMP, e a partir de agora a gente vai estar disponibilizando essa informação assim que disponível aqui no ONS. Só um instantinho. E ainda uma pergunta relativa a esses... Agora é uma pergunta de hoje, tá? Mas é relativa à questão de vazões, então vou passar para a Simone. Foi o Yuri Moreira, da Econ Energia. No relatório de consistência de vazões, há algum critério para mudança de modelos utilizados para a estimativa do fechamento da semana, nas usinas que não utilizam regressão ou SMAP? Boa tarde, Yuri. Então, conforme previsto no submódulo de rede 9.5 e no 23, é previsto que o ONS consiste a vazão estimada da semana em curso, com base em informações meteorológicas e nos dados de conhecimento dos hidrólogos. Então, onde tem modelo chuva-vazão ou onde tem o CEPINS, que é a propagação de vazão, são usados esses modelos, e para as demais usinas, a gente recebe dados dos agentes, a gente tem outras informações que são obtidas no ONS, e conforme a experiência do hidrólogo, é obtida a previsão mais adequada para fechar a semana. Então, é feito dessa forma. Obrigado, Simone. Então, agora vamos passar para a previsão de carga diária. Quem vai apresentar é o Evandro. Boa tarde. Previsão de carga diária. Bom, essa semana, como já estava previsto, houve um acréscimo nas temperaturas comparativa à semana anterior.
e a carga é um pouco mais alta em termos de média. E o que a gente observa em termos de desvio, a gente vê aqui já na dia 14, né, os desvios relativamente baixos, um pouco subindo 1,4, 1,3, 1,4 e caindo até dia 19, que foi anteontem. Ontem o dado não foi incluído, mas o desvio também esteve na faixa aí de 0,8. Então, um desvio muito baixo para a semana, e as previsões acompanharam muito bem a carga verificada. A única incerteza que a gente teve foi basicamente aqui na segunda-feira, que é o dia 17, saindo de um domingo, e aí entendemos que houve uma sensação térmica ligeiramente mais alta do que o previsto, e aí um desvio ligeiramente maior. No restante, a carga ela ficou bem aderente ao verificado. Na sequência, o maior desvio que tivemos durante essa semana foi no domingo, de 3,06%, num horário da parte da manhã. E os desvios ao longo da semana, em termos de MAP, foram bem baixos. O maior foi aqui observado no sábado, de 1,37%, e depois na segunda, como eu disse, 1,43%. O restante bem abaixo de 1% no sistema integrado. Aqui a gente observa os valores, né, de carga média prevista e verificada, e o valor do desvio em termos de desvio médio, em torno de 550 mega. E, como disse, o maior desvio foi no meio do dia de domingo, 3,06. E na segunda-feira, 1,43. Em termos de desempenho, um desempenho geral, como um histograma, a gente observa aqui que 95% dos desvios ficaram abaixo de 2,5%. Isso é um indicador que, ao nosso entendimento, é considerado muito bom. É isso. Então, uma questão? Obrigado, Evandro. Vamos passar agora para a previsão de carga semanal com a Márcia. Boa tarde. A previsão de carga, vamos começar aqui pelo Sudeste, né? Essa semana, na terceira semana, nós tivemos um desvio aí muito pequeno, muito baixo, praticamente foi em cima da previsão, né? Um 0,2%. E as principais ocorrências que a gente sempre lista aqui foram temperaturas elevadas ao longo da semana e total de precipitação inferior ao da semana anterior, tá? Então, isso fez com que a gente tivesse uma carga alta, mas dentro da previsão. Todas as premissas foram cumpridas, né, conforme nós tínhamos identificado da semana anterior, e já prevíamos essas temperaturas elevadas aí. Para a próxima semana, a previsão está 3,8% abaixo da previsão feita anteriormente, né, e as principais premissas são o feriado de carnaval, né, ocorrência de temperatura máximas inferiores a observar durante a semana em curso, que a gente está, e a expectativa de precipitação durante a semana, né, de ocorrência de precipitação, ou seja, esses dois fatos, mais associado ao feriado de carnaval, vai produzir ali uma carga mais baixa, bem mais baixa do que aquela que a gente observa nessa semana. No Sul, o desvio foi muito elevado, né? Nós tivemos um desvio aí da ordem de 6,4% da previsão, e muito em função das temperaturas extremamente elevadas e os baixos valores de precipitação, o que ocasiona lá no Sul, principalmente, um aumento da carga de irrigação. Então, nós observamos lá no Sul uma carga extremamente elevada nessa última semana. Para a próxima semana,
A gente também, né, como premissa, é o feriado de carnaval. Temperaturas também vão ser, né, como a Cris já colocou aqui, né, inferiores às observadas durante a semana em curso e expectativa de chuva. Então, com isso, a gente mantém uma carga. Até mantivemos a previsão que já estava, né, com decréscimo ali, com a carga de 12.755 megawatts médios lá para o sul. No Nordeste, nós tivemos aí um desvio de 4,7% em relação à previsão. O que ocorreu lá foram chuvas, né, principalmente nas capitais, lá, Fortaleza, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, e a redução de consumo de 3 consumidores livres da rede básica durante essa semana, e o que fez com que a carga ficasse reduzida em relação à semana anterior, também, e com desvio ali de 4,7%. Para a próxima semana, a gente considerou também o feriado de carnaval, como todos os subsistemas, e a expectativa de temperaturas acumuladas de precipitação semelhante à semana em curso. Então, com as temperaturas próximas aqui, nós estamos observando essa semana, e mais o feriado de carnaval, a gente estimou ali uma carga de 10.517 megawatts médios, e que tem um desvio bem grande em relação à previsão anteriormente, que a gente tinha previsto lá no início do PMO. O Norte teve um desvio muito baixo, 0,2%. As premissas foram, né, as premissas que nós consideramos, elas foram cumpridas, né, e tivemos um retorno parcial ali, o retorno total de consumidores livres que vinham desligados, né, nessa semana anterior, e também ocorrência de temperatura e precipitação dentro do previsto. Então, por isso, um desvio muito pequeno. Praticamente não teve desvio nenhum. Para o próximo semana, a gente considerou ali o feriado de carnaval e a expectativa de temperaturas e precipitação semelhante à semana em curso. Com isso, a gente manteve aí a previsão que tinha sido feita anteriormente para esta semana, quarta semana. Só isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa? Obrigado, Márcia. Bom, surgiu uma pergunta aqui do Roger, da Bolt Energy. Poderiam comentar sobre o volume de espera de Camargos, que está indo para os modelos Decomp e D100. O volume de espera de Camargos está inferior ao nível de partida do reservatório. Com isso, os modelos, tanto Decomp como D100, estão praticando um vertimento para atender o volume de espera. Porém, quando olhamos o PDO e o relatório de programação, não vemos essa política de vertimento para atender o volume de espera. Obrigado. Bom, os modelos, tanto o Decomp como o D100, eles não têm modelada a regra operativa de controle de cheias. Então, sistematicamente, o que acontece dentro do processo de programação semanal e dentro do processo de programação diária, agora com o modelo D100, anteriormente não tinha o D100, é feito um ajuste na operação em função da aplicação da regra operativa de controle de cheias. Então, agora, ela acontece de que forma? Se eu não estou numa operação de controle de cheias, o modelo vai buscar preservar o volume de espera e realizar vertimento, a não ser que aconteça, como o caso que nós citamos na semana passada, uma necessidade de revisão dos volumes de espera num sistema multireservatório, que eu posso considerar um volume vazio de um outro reservatório para compensar um volume cheio acima do volume de espera em outro reservatório. Ou então, outra situação, quando eu tenho uma previsão hidrometeorológica que permite que eu aloque o volume de espera acima, ocupe o volume de espera mesmo sem estar numa situação de cheia. Então, isso é quando não está acontecendo uma cheia. Quando ocorre uma cheia, o volume de espera ele foi alocado exatamente para utilizar nessa situação. E
Quando você entra nesse tipo de operação, com ocupação do volume de espera, tem uma voz ativa muito grande, que é o agente de geração, que vai definir qual é o grau de risco que ele está identificando na situação e para a proteção da restrição que tem a jusante. Então, nessa situação de ocorrência de uma cheia, o agente tem que declarar ao ONS a vazão que deve ser praticada, e nessa situação o volume de espera é liberado e ele é ocupado. Essa questão de Camargos a gente vai verificar, tanto no DECOMP e no DECEM, se está tudo de acordo com uma operação de controle de cheias ou não controle de cheias, porque muda a figura. Pelo relato do Roger, ele está identificando que no IPDO, ou seja, na operação, esse volume de espera está sendo ocupado e não está ocorrendo vertimento. E nos modelos está sendo considerado esse vertimento. A gente vai verificar essa situação e, se for o caso, a gente vai ajustar. Mas, em princípio, o agente, aí é importante todos os agentes de geração que estão participando dessa reunião, estejam atentos para a declaração da defluência que precisa ser praticada quando da ocorrência de uma situação de cheias. O modelo vai dar um resultado, mas como o modelo não tem a regra operativa de controle de cheias, isso precisa ter o olhar aí do agente, claro, envolvendo o ONS, com a aplicação da regra para que seja definido a melhor representação no modelo. Simone, quer complementar? Então, vamos dar continuidade com os resultados da revisão 3 do PMO com o Juliano. Por favor, Juliano. Ok, Vinícius, obrigado. Então, com base na atualização das informações para a próxima semana operativa, tivemos aí como destaque os seguintes resultados, onde a gente pode trazer como grande diferença do que nós vínhamos acompanhando até então nas últimas revisões aí de fevereiro, foi a redução do CMO da região Nordeste. Nas últimas revisões, e a gente vem falando aí desde a primeira reunião semanal, desde o PMO, na verdade, mas com esse acompanhamento aí das revisões aí ao longo das semanas, o comportamento já conhecido, né, o atingimento dos limites aí de transmissão da região norte com o restante do país, isso permaneceu nessa revisão 3. Da mesma forma, o atingimento do limite de transmissão para a região sul, que também permaneceu nessa semana. A novidade foi o atingimento de limites aqui da região Nordeste com as demais regiões do país, no caso com a região Norte e com a região Sudeste. Alguns fatores concorreram para que houvesse esse atingimento de limites aí da região Norte. A gente pode citar, entre outros, aí, a possibilidade alguns fatores conjunturais, né? Por exemplo, algumas intervenções elétricas nesse período de carnaval, de carga mais baixa. O Zé Augusto vai conversar alguma coisa depois aqui, vai mostrar um pouco também nessa nossa apresentação, mas eu já adianto por causa do impacto aqui no CMO da região Nordeste nessa revisão 3, notadamente, então, a alocação de algumas intervenções nesse período de carnaval, carga mais baixa, especialmente que causaram redução no fluxo norte e sudeste, o FNS. Então, com uma possibilidade ou a manutenção da exploração energética da região norte e com uma redução nos limites de envio, então, dessa energia da região norte para o subsistema sudeste, que era o que vinha acontecendo até então, houve, então, a região norte acabou tendo a possibilidade de enviar mais energia para a região Nordeste, fazendo com que esse tronco de transmissão entre a região Nordeste e a região Sudeste e Centro-Oeste do país também atingisse o seu limite de transmissão. Então, esse é um fator. A gente traz um gráfico logo em seguida, onde a gente vai conseguir ver a análise da variação. A gente trouxe, especialmente para essa reunião hoje, na revisão 3, a análise da variação
do CMO da região Nordeste, justamente porque foi a região que a gente teve maior diferença aí de CMO nessa revisão 3. Então, além do impacto conjuntural aí para essa semana operativa das intervenções, tivemos também o impacto da operação de São Francisco, e notadamente a flexibilização que houve ao longo dessa semana com relação à exploração lá de Três Marias, né, devido nós estarmos numa condição bastante favorável. Então foi possibilitado a gente explorar mais aí ao longo de fevereiro, o que acabou impactando também, além da redução da carga, como a Márcia acabou de falar aqui na apresentação. Então todos esses fatores de forma conjunta concorreram que deixaram o custo da energia, o custo marginal de operação na região Nordeste praticamente ou muito parecido. Na carga pesada um pouquinho diferente, um pouquinho mais alto, mas muito semelhante ao custo marginal de operação na região Norte e acoplado à região Norte na carga média e leve, onde não houve esse atingimento, então, de limite de transferência entre o Norte e o Nordeste. Então, lembrando, na carga pesada houve o atingimento do limite, inclusive entre Norte e Nordeste, mas na carga média e leve não houve o atingimento entre Norte e Nordeste, apenas do Nordeste com o restante do país, assim como o Norte com o restante do país. Então, por isso, esses valores aí de CMO para a próxima semana operativa. Também a gente pode destacar, além do próprio CMO, a manutenção quando a gente fala em energia armazenada, o Sudeste continua subindo. Então a gente sempre referencia ao final do mês e ao longo das revisões a gente vem percebendo aí um Sudeste valor esperado subindo desde 35, 37, 38 e com a última revisão agora antes do PMO de março, que vai ser realizado na semana que vem, a gente percebe então agora o Sudeste, agora a gente está mais próximo, né, já é semana que vem, a possibilidade do Sudeste atingir valores de energia armazenada acima de 39%, também permanece condição favorável aí, né, subindo as regiões Norte e Nordeste, apenas uma condição bastante ruim, que continua crítica, infelizmente, a condição do Sul, como a Simone falou. Então o Sul aí, apesar de seguir minimizado na operação, na programação diária e na operação, com as afluências extremamente baixas, o Sul segue caindo. Então o valor esperado para o Sul é abaixo de 19%. Quando a gente olha em um cenário um pouquinho mais pessimista, né, o cenário que a gente costuma chamar de limite inferior, Sudeste aí é um pouquinho mais baixo, obviamente, em torno de 37,7%, mesmo assim próximo de 38%, o Nordeste 59,2% e o Norte 42,1%, e o Sul, ainda mais preocupante, podendo estar abaixo de 18% quando a gente olha a energia armazenada da região como um todo. A questão dos resultados, aí a gente também sempre traz a geração térmica referencial semanal. Devido a essa redução aí do CMO da região Nordeste, houve uma redução significativa desse despacho dado pelo Decomp, que eu enfatizo, ele é referencial, dado que o despacho atualmente para a operação é dado pelo DECEM, mas esse despacho térmico referencial, ele então reduziu da casa de 8,5 GB para 6,4 GB para essa próxima semana operativa. Como eu destaquei, a gente trouxe aqui a análise da variação do CMO para o subsistema mais impactado quando a gente compara o resultado da revisão 2. Então, quando a gente olha essa análise aqui de sensibilidade, essa análise de variação, a gente percebe exatamente aquilo que eu falei, o que causou essa variação do CMO na região Nordeste. Então, os limites de intercâmbio, pelos motivos que já foram citados, e onde se vê ali as demais atualizações tem a ver com a política de operação lá do São Francisco e a possibilidade da gente explorar um pouco mais a geração na usina lá de Três Marias. Então, todos esses fatores concorrendo levaram à redução aí do CMO da região Nordeste, que até a revisão 2 ele se encontrava com valores bastante semelhantes ao da região Sudeste, e por tudo que foi falado,
ele agora está com valores de CMO mais próximos ao da região norte. Seguindo com aquele acompanhamento que a gente traz aí também semanalmente, a dispersão das energias armazenadas aí por subsistema. Aqui a gente sempre procura trazer um olhar um pouquinho mais longe. A gente não olha somente final do mês, como eu trouxe alguns instantes atrás, mas a gente olha final de março. Quando a gente olha final de março, a gente vê aí o Sudeste aí explorando, né, todos os 143 cenários que a gente olha em março, Sudeste variando aí em níveis de armazenamento de energia ao final de março, variando em valores desde 44%, que seria o limite inferior, até 63%, um cenário bastante otimista, né? Lembrando que esses valores referenciais que tem ali, 25,4 e 36,2, eles são originários da curva de referência que saíram da nota técnica elaborada pelo Comitê de Monitoramento e pelo Ministério, que foi encomendado ao ONS, e que já foi alvo na última reunião de PMO, já foi alvo de perguntas a esse respeito. A gente sempre traz esse esclarecimento. Olhando os demais subsistemas, a gente vê a região sul aí variando, né, com uma dispersão sempre muito grande, variando desde 16,5% até 58%. Região Nordeste, aí uma dispersão um pouquinho menor, entre 60,6% e 82%, mas a gente vê um acoplamento, né, entre os resultados das revisões. Quando a gente volta e olha o Sul, há uma dispersão até nesse acoplamento. Quando a gente olha o Nordeste, é mais comportado. E a região Norte, nessa última revisão do mês de fevereiro, também o Norte aí agora valores ainda melhores. Quando a gente olha e faz a comparação com as últimas revisões, aí valores desde 60,9% até 81% ao final de março. Entrando um pouquinho aí nas intervenções energéticas relevantes, da mesma forma como aproveitou-se aí, ou vai se aproveitar esse período de carnaval, um período de carga mais baixa, para se realizar algumas intervenções elétricas importantes, que o Zé Augusto vai trazer em seguida. A gente também aproveitou para fazer algumas intervenções em unidades geradoras. Então, não é uma lista exaustiva, é uma lista onde a gente tenta encaixar nesses critérios que a gente vem trazendo, intervenções em unidades geradoras que alteram limites sistêmicos ou simplesmente intervenções em unidades geradoras de grande porte. Então, o que a gente trouxe para essa semana, intervenção na unidade 4 da UHE Belo Monte, programado para o período de 22 a 24 de fevereiro, intervenções nas unidades 2 e 3 da UHE Itumbiara, não simultâneas, programadas para o período de 22 a 25 de fevereiro, Sinop, programado para os dias 23 e 27, com desligamento total da usina. A intervenção em Giral, na UHE Giral, programada para o dia 23, são algumas horas nesse dia, desligamento de todas as unidades geradoras da margem direita, que deve causar uma restrição de até 2.100 megawatts. Intervenção na UHE Santo Antônio, programado para o dia 25/2. Mais uma vez, é uma intervenção de poucas horas nesse dia. Desligamento das unidades geradoras das casas de força da margem direita e leito do rio, uma restrição que pode chegar até 1.221 mega. E ainda uma intervenção na unidade 10 da usina de Ilha Solteira, programada por um período de 27 de fevereiro a 6 de março. A gente aproveita e lembra, na semana que vem, então, a gente tem as reuniões plenárias aí na quinta-feira, dia 27, às 10 da manhã, a reunião de coordenação de manutenção. Na parte da tarde, aí às 14 horas, reunião de elaboração do PMO de março, e que essa reunião segue, então, na sexta-feira, a partir das 9h30. E com relação aí à programação mensal, era isso que tínhamos, Vinícius. Obrigado, Juliano. Vamos agora para o relato dos limites elétricos com impacto na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas com o José Augusto. Boa tarde a todos. Vamos iniciar então nossa apresentação. Permanece a questão em relação à transformação de Nova Iguaçu, né? Ela, nessa semana em curso,
realmente houve necessidade de despacho térmico de seropédica para atender ao carregamento desse tráfego, principalmente nos períodos de início da madrugada e também durante carga média e carga pesada. Houve despachos até de 140 e poucos megas, que depois a Cândida vai explicitar melhor, mas essa foi uma restrição que foi imposta pela transformação de Nova Iguaçu, que se encontra ainda não completa, né? Existe um outro transformador que vai integrar a malha, que é o que a gente chama de medida estrutural, né? Que é seccionar o sistema de 345 ali em Jacarepaguá. Continuando, essa intervenção é a troca do capacitor do circuito 2, né? Houve uma emergência, recapacitação, substituição do capacitor série da Serra da Mesa Samambaia, e essa restrição de recebimento pelo sudeste, né? O que chama de recebimento sudeste, chega a 6.000, não é uma restrição ativa hoje, a gente não é uma restrição que gere necessidade de geração dentro do sudeste. Esse é o diagrama ali da subestação de Serra da Mesa, Gurupi. Bem, essa é a intervenção na qual o Juliano comentou que a gente tem uma necessidade de troca do comutador de sobrecarga dos transformadores. A gente deixou para esse período, é o período mais adequado, a carga leve. Ela vai se dar começou hoje, né, no dia 21, e vai até o polo 1 vai até o dia 24 e o polo 2 do dia 24 ao dia 27. Ele gera uma restrição de 2.000 pelo bipolo da XRTE, que é o bipolo que chega no terminal Rio, e ficaremos operando com um ou com outro polo, limitando o despacho dos bipolos que vêm de Xigu em 6.000. Foi dessa forma que o Juliano colocou que a gente vai ter uma restrição, porque o somatório dos bipolos mais o que vem pelo FNS dá uma limitação de 6.000 mais uns 2 e pouco de FNS. Essa é a limitação imposta nesse período. Em relação ao sul, continua, né? Começou no dia 12 até o dia 26, a recapacitação da linha 230 Candiota PMEDS, que implica na restrição das usinas de Pampa e da conversora de Melo, essa restrição de 0 MW. Também para essa semana de 22 a 28, J. Lacerda, por questões de geração de restrição elétrica, vamos ter um total despachado, né? O conjunto dela vai ser em torno de 326, até por conta do ciclo de operação, que implica, se não tivesse a considerar o ciclo, a gente poderia fazer um despacho menor, de 146, não acaba sendo o total, né? O total sendo de 326 megawatts, pesada, média e leve, em função do ciclo de operativo das máquinas. Também, no período do carnaval, a gente está liberando, excepcionalmente, intervenções ligadas ao TEA Porto Sergipe, por conta digamos assim, da importância dessa usina e da urgência que a gente precisa de despacho térmico dentro da região Nordeste. Então, também estamos liberando intervenções nesse período de 9 a 26 de março. Bem, já foi solicitado alguns esclarecimentos sobre esse empreendimento, né? Então, temos algumas novidades em relação a ele. A partir de hoje, né, entrou, mas não de forma a transmitir, mas liberado somente para energização, o trecho entre Bateias e Itatiba. Ele fica ligado pelo lado de Bateias, né, energizado essa linha do sul, né, sentido sul até a região sudeste, só que ela fica aberta, ela não fica transmitindo potência ativa. E estava previsto para também entrar Araraquara e Itatiba, mas houve roubo de cabos. Então, na verdade, a gente só teremos essa linha disponível em meados de março, mais precisamente dia 21 de março que ela deve entrar. Então, essa linha vai entrar também a partir de domingo de uma forma provisória. Pelo lado de Araraquara, ela fica ligada a 20 quilômetros, e pelo lado de Itatiba ela fica ligada a 200 quilômetros. Mas fica aberta
aproximadamente 4 torres por conta da queda de torres por furto de cabos. Bem, a gente já tinha citado isso na semana passada, quais são os ganhos desses empreendimentos. Obviamente, depois a gente vai ter uma disponibilidade maior, tanto dos bipolos, a gente vai poder trazer mais dos bipolos do Madeira, aquele somatório passa dos 15.300 para 17.000 e depois para 18.500, além de que a gente também vai poder trazer mais. O recebimento sul aumentará a partir da integração como um todo desse empreendimento. Também nesse dia 29, a gente vai, só voltando aqui, só que eu pulei, o estático de Itatiba, que também traz alguma segurança elétrica para a região. Ele está previsto para o dia 29/2. Bem, complementando, nós entramos na semana do Carnaval e temos alguns procedimentos especiais para esse período, que compõem desde o dia 20, começa propriamente daqui a 2, 3 horas, dia 21, hoje, sexta-feira, até quarta-feira, está dando eco, né? Até quarta-feira, meio-dia. Na verdade, a resolução do CMSE, a resolução 1, nos permite adotar medidas, digamos, de segurança adicionais por conta de algumas situações. Carnaval, Ano Novo, e especificamente para o Carnaval de 2020, vamos tomar algumas medidas nessas áreas aqui, nessas localidades. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, no litoral norte, no Paraná, também na região litorânea, Santa Catarina, mais voltadamente para Florianópolis, Bahia, Salvador, Ceará, a região de Fortaleza, e Maranhão, a região metropolitana de São Luís. Para isso, bem, esse é o período, né, de bloqueio. A gente vai adotar o critério N-2 para essas regiões, né? O que significa isso? Que a gente tem que analisar e tomar medidas corretivas ou medidas de geração térmica para prover segurança adicional nessas regiões que a gente acabou de citar. Esse é um diagrama simplificado de toda a região sul-sudeste, onde a gente vai adotar o critério N-2, o elo vai ficar limitado em 5.500. Esse também é um diagrama simplificado da região norte, nordeste e sudeste. Também a gente vai adotar o critério N-2 para as grandes interligações. Algumas medidas, digamos, paliativas de minimizar aberturas de circuitos, que a gente vai adotar, tentando evitar a abertura de qualquer circuito, principalmente de 500 kV, de atendimento a essas regiões, principalmente Rio de Janeiro, 500 kV que atende Cachoeira Paulista. Em relação ao elo de corrente contínua de Itaipu, a gente vai operar com um conversor a menos para maximizar o controle de tensão. E algumas medidas de caráter que a gente, digamos assim, distribui entre a distribuição, a transmissão, os agentes de geração, transmissão e distribuição, né? Sempre estabelecer um esquema especial de manutenção. Em relação às intervenções, evitar intervenções de unidades geradoras, de forma geral, e estabelecer um esquema especial de turmas de manutenção, onde são, digamos, como sambódromo, e em lugares de grande concentração de pessoas. Bem, em relação ao espaço térmico, como eu falei anteriormente, a gente vai adotar para essas áreas algumas restrições de geração mínima. Como a gente pode observar aí, em relação ao Rio de Janeiro, Norte Fluminense mais Termo Macaé, a gente vai querer uma geração no mínimo de 700 MB. Em relação a Termo Rio, 800 MB. Também em relação a Santa Cruz mais o defasador, a gente quer garantir uma segurança também por conta de perdas duplas para a área Rio, maior que 400 MB.
Esse é um diagrama também simplificado da área rio, como vocês podem ver, né? Como eu falei antes, ali na parte do 345, que atende Espírito Santo, a gente vai pedir uma geração de 700, só repetindo. Em relação também à região metropolitana, ali Termorrio, 800. E em Seropédica, a gente também está pedindo 300 MB. Bem, em relação ao sul, né, para atender a Grande Florianópolis, como vocês podem observar pelo diagrama, para fazer frente à perda dessa linha Biguaçu, Desterro, Biguaçu, Palhoça, a gente pediu também uma geração mínima em J. Lacerda, em torno de 360 MB nesse período. Vocês podem observar aqui esse fluxo que vai pelo 230, né, de Biguaçu, dirigindo-se para a ilha de Santa Catarina. Ele vai ter que dar a volta pelo circuito de 138. Então, para fazer frente a essa perda de 230, a gente está despachando J. Lacerda. Em relação a Grande Salvador, também temos uma perda dupla aí desse sistema, que é de Olindina para Camaçari. E em função da carga do Sistema Sul, a gente vai fazer um despacho nesse período de 21 a 26. E em função dessa carga, a gente pode despachar de 0 a 400 MB nessas usinas. Usina Celso Furtado, Global, Global 2, Bahia, Rômulo Almeida, Murici e as demais aí, Prosperidade e Arembepe. E complementando, na região norte, na área Maranhão, também para fazer frente a uma perda dupla Bacabeira, São Luís 2, no 500 kV, de forma a evitar sobrecarga no 230, ali naquela região, a gente vai pedir também uma geração em Porto do Itaqui, que também vai ser administrada por conta dessa inequação posta aí. A gente vai controlar ela em 225 MB, e, em função disso, a gente pode disparar a usina em alguns momentos. Bem, seria isso. Eu acho que tem algumas perguntas, né, Vinícius? Sim. Bom, a primeira delas é do Sandro da Enge. Os níveis de transmissão do norte já atingem níveis de 12 gigawatts médios diário e seguem em nível crescente com o aumento de ENA, da energia natural fluente do norte. Que níveis de exportação serão atingidos, expectativas, no momento em que o norte venha a estar maximizado? Nesse momento, a gente já está explorando o máximo, né? Pelos bipolos, a gente consegue atingir uns valores de 8.000 MB, né, pelos dois bipolos, 4.000 em cada um, mais o sistema de AC, né, que interliga ali as subestações de Colinas até a Serra da Mesa. E isso já tem vindo sendo explorado. Quer dizer, a partir de agora, qualquer excedente de geração, em função também, né, da carga do Nordeste, eventualmente você pode despachar mais para o Nordeste, carga e geração eólica, você pode alocar mais para dentro da região norte, da região nordeste, perdão. Mas a gente hoje já vem explorando esses valores de 12.000 MB para o sudeste. Tá. A segunda você já colocou, mas vou colocar aqui, é o Renato Mendes, da Destra. Em relação à linha Itatiba-Batéias, o ANS recebeu alguma posição oficial sobre a obtenção ou não da LO pelo empreendedor? A LO ainda não tem permissão de LO. A gente tem um ofício que permite o agente Mata Santa Genebra operar de forma provisória, né, mantendo a linha energizada sem fluxo nela. Então, enquanto a Mata Santa Genebra, o agente, não conseguir essa LO definitiva, ela vai ficar energizada só pelo lado de Bateias. Tem mais uma do Guilherme Ramalho, da Ampere. O DEC preliminar do New Wave, hoje à tarde, indica postergação no aumento da capacidade de intercâmbio do Sudeste para o Sul, que agora deve ocorrer em maio ao invés de março. Apesar de entender que se trata de uma informação preliminar, acredito que existe uma premissa para embasar essa decisão. A LO para linha de transmissão de 500 kV, Itatiba-Batéias, estava prevista para 29 de fevereiro.
houve alteração dessa data, há outros empreendimentos impedindo o aumento do fluxo para o sul? Então, complementando, esse empreendimento todo, que na verdade é a subestação de Fernão Dias, ele está com alguns atrasos, né? Principalmente a transformação em 440 e 3 linhas. Uma que vai de Fernão Dias, eu acho que eu posso postar aqui de novo, só para vocês terem uma visão do diagrama. Então, a subestação Fernão Dias, aí com o atraso, né, que está tracejado, o atraso da transformação em 440, a linha de Fernão Dias para Araraquara 2, a linha de Araraquara 2 para Itatiba e a linha de Bateias e Itatiba. Esse conjunto todo traz ganhos, principalmente quando você fechar tanto a transformação, que só se dará em abril, mas a linha, especificamente, Araraquara 2, Itatiba, com Itatiba Bateias, trará ganhos significativos para o recebimento sul. Agora, você perguntou adicionalmente, era para quando está a licença, né? Previsto inicialmente para 29 de 2. Não, esse prazo aí a gente não confirma, né? E também, como eu falei anteriormente, a linha Araraquara 2 para Itatiba teve esse furto de cabos, ele também adiou isso para meados de março, em torno do dia 21. Também compromete um aumento de transferências para o sul. Ok, obrigado, Zé. Tem uma questão referente ao PMO de março, pediu o Juliano para responder. Tem a ver também com o limite elétrico. Para o PMO de março, já foi considerado algum aumento no recebimento do sul pela entrada da linha Itatiba-Bateias ou irão aguardar a entrada do restante das obras? Quem que é o... Desculpe, eu não citei. Peraí. É o Celso da WXE. Oi, Celso, boa tarde. Bom, com relação aos assuntos para o PMO de março, né, que vão ocorrer na semana que vem, a equipe de planejamento elétrico, eles estão finalizando a nota técnica que vai embasar os limites elétricos que serão utilizados aí nos modelos, e em especial para o Decomp. E essa nota técnica, ela está sendo finalizada. Na semana que vem, na quinta-feira, vai ser realizada pela equipe de planejamento elétrico de curto prazo uma apresentação no PMO, onde todas essas dúvidas, não só essas, mas todos os outros limites vão ser esclarecidos, mas especificamente a apresentação do pessoal do pessoal aí do curto prazo elétrico do planejamento vai ser sobre a obra de Mata de Santa Genebra. Então, a gente pede aí para na próxima quinta-feira todas as dúvidas com relação ao PMO de março sejam trazidas, que o pessoal aí possa assistir, nos acompanhar e que essas dúvidas aí vão poder ser, então, dirimidas da melhor maneira possível. Tá? Só para a gente não perder o enfoque, porque a gente está falando ainda PMO de fevereiro. Tá bom? Tem mais duas questões aqui, e está aqui também o Alessandro da Petrobras, só falar sobre essas perguntas. Tem duas questões aqui relativas à situação do Sul, dos níveis reservatórios. Particularmente, eu acho melhor a gente falar da política operativa, como foi o balanço da programação diária ao longo da semana, e a política operativa para a próxima. E aí, na sequência, nós respondemos aqui sobre a questão dos níveis do Sul. Pode ser assim, Alessandro? Então, uma das perguntas era essa, mas aí deixa para depois, né? E a outra pergunta é uma curiosidade, porque o CMO aí do Norte e Nordeste ficou R$16, né? E no PLD do Nordeste ficou em torno de, acho que R$140, né? E aí eu não entendi por que houve essa diferença aí tão grande entre o CMO e PLD, né? Aí você pode dar uma explicada, Juliano? E aí, complementando, mesmo essa situação crítica do Sul, a gente acha que o CMO
acho que não está representando bem isso, porque é um dos piores níveis aí do histórico, né? Vai chegar por volta de 18% ao final de fevereiro. Então, assim, é muito preocupante. Eu estava até conversando com o Leandro Nassif, da Copel, e ele até comentou comigo que no último PMO ele fez uma solicitação ao MME de avaliar algumas medidas mitigadoras disso, né? E aí não sei qual foi a resposta do MME nesse sentido, né? O que o ONS está enxergando disso e o que ele teve de resposta. Posso responder só a primeira? A diferença? Ou não? A segunda eu vou só remeter para o final, pode ser? Pode ser. E o Juliano responde agora a diferença entre a diferença entre CMO e PLD, né? Conforme a gente falou, prefeitos de CMO teve uma contribuição importante ali de valores conjunturais de limites causados pelas intervenções que o Zé Augusto comentou. E como é rotina já há bastante tempo, a CCE não utiliza restrições elétricas conjunturais no DEC que ela define PLD. Então, por isso que, eventualmente, pode ter essas diferenças entre o CMO e o PLD. Tá? Então, é por conta disso, porque restrições conjunturais a CCE não utiliza no DEC dela. Mesmo sendo intramercados, né? Que para mim ele não considerava intervenção só dentro do supermercado, mas nesse caso a intervenção afeta os supermercados, né? E mesmo assim ele... As conjunturais não são utilizadas. Tá aí. Tá ok? Tá entendido. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Juliano. Vamos passar agora para a política operativa e o balanço da programação diária ao longo da última semana. O Thiago é que vai fazer essa apresentação. Boa tarde a todos. Eu vou começar apresentando um pouco da política operativa da última semana. Como que foi a operação da programação diária na semana do dia 15 até o dia 21, até o dia que se encerra hoje. Nesse primeiro slide a gente mostra aqui como que foi a comparação da geração termoelétrica decidida pelo DECOMP com a programação, com a geração termoelétrica que foi decidida diariamente com o DECEM. A gente observa que a geração pelo DECEM veio abaixo da geração pelo DECOMP por toda semana. Isso ocorreu basicamente por declaração de inflexibilidade e disponibilidade de termoelétricas que vieram diferente entre a declaração que os agentes declararam para a semana operativa no DECOMP e as revisões diárias com o DECEM. Chama atenção aqui que no dia 21, que a gente teve uma redução grande aí por conta que é hoje, né, a redução de carga, e a partir das 17 horas um aumento de geração térmica que é compatível com o cronograma de operação especial para o Carnaval, que inicia hoje às 17 horas, como o Zé comentou. Agora a gente vai fazer uma comparação entre o que foi decidido pelo DECEM diariamente e o que foi definido no programa diário de produção, ou seja, o que vem depois do pós-DECEM. No subsistema Sudeste a gente teve uma diferença muito pequena para o tamanho do Sudeste, foi cerca de 117 megawatts médios na semana. E basicamente por declaração de disponibilidade no período de pós-DECEM, no fechamento da programação diária. E no subsistema Sul a diferença foi ainda menor, a gente nem apresenta aqui, porque na média foi bem mais baixo mesmo. O mesmo aconteceu para o Nordeste e para o Norte. A programação diária pouco alterou o que veio do DECEM. A observação que a gente traz hoje é que no dia 8 de fevereiro a execução do DECEM foi feita sem unit commitment, foi um caso de contingência. Em termos de geração hidráulica, o Sudeste teve uma geração hidráulica a maior na programação, a programação diária, fechamento do programa diário de produção, do PDP,
para compensar a redução do Sul. Indo ao encontro que a gente tem discutido aqui sobre o nível crítico que hoje está o Sul, os reservatórios estão muito baixos no Sul, por mais aquilo que o DECEM decide gerar no Sul, a gente ainda consegue ajustar, reduzir ainda mais a geração no fechamento do PDP. E a compensação para essa redução da geração, para preservar o nível dos reservatórios do Sul, tem sido feita no Sudeste, muito pela bacia do Paraná, por Itaipu, pelas bacias do Grande e Paranaíba. O Nordeste teve uma redução de 150 mega na média na geração das hidrelétricas, que é basicamente a bacia do São Francisco. O Norte também teve uma leve redução de 300 megawatts médios. Aqui a gente traz um balanço da média semanal. Lá nos slides anteriores a gente mostrou os valores horários, diários, e agora a gente vai mostrar um balanço semanal. Em grandes números a gente não teve exportação nem importação, a gente trouxe muita geração do norte, basicamente Madeira e Belo Monte. Foi 5.500 do Madeira, 6.800 de Belo Monte. O período do Madeira é o período de máxima geração que a gente tem, e o norte e Belo Monte está numa curva ascendente de produção. A gente vai mostrar isso mais em detalhe mais para frente também. Teve exportação do Sudeste via Norte e Sul. O recebimento do Nordeste recebeu cerca de 3.200 via Norte e Sul e via Norte. E o Sul foi recebedor praticamente a semana inteira. Chegou a receber, na média, 8 GB médio de energia. Em resumo, a geração termoelétrica pode ser segregada da seguinte forma. A gente teve 200 MW médio de geração por razão elétrica, 160, isso foi no subsistema Sudeste Centro-Oeste. Isso é compatível com a sobrecarga de transformador que o Zé Augusto apresentou anteriormente. No Sul, a gente teve um despacho por unit commitment. A grande maioria da geração, que totalizou no SIM 4.700 megawatts médios, foi de inflexibilidade, e a gente teve um montante de ordem de mérito de cerca de 2.100. Aqui a gente tem um balanço diário, semanal, agrupado para cada semi-hora. Tem a média de cada semi-hora da semana. A gente observa que, em média, o Sudeste não foi nem recebedor nem importador, praticamente. Foi ligeiramente exportador, na verdade. O Sul, por outro lado, compatível com o que a gente tinha mostrado anteriormente, ele recebeu muito em todas as horas do dia. Ele foi recebedor em todas as horas do dia. O Nordeste também foi recebedor na média de todas as horas do dia. Destaque para a geração eólica, que veio no montante da média entre 3 e 4 mil megawatts médios. E o Norte foi o grande exportador, compatível com o período de cheia das bacias da região. A gente chegou a uma produção total no Norte que alcançou os 17 gigawatt médio para uma carga de 6 gigawatt médio. Olhando um pouco para os valores de CMO que foram obtidos com a simulação no DECEM ao longo da semana. O dia que a gente teve mais destaque foi o dia 19, foi a programação para quarta-feira, e chama atenção que o Sul veio com CMO mais baixo, o Sudeste veio com CMO mais alto, especialmente aqui na carga pesada, e teve um pico lá no final do dia, lá para as 9h30, 10 horas da noite. A gente vai detalhar esse pico mais para frente. O Nordeste e o Norte, em relação ao Decomp, tiveram CMOs mais baixos, e aqui a gente tem um detalhamento sobre como que a gente tem o resultado do CMO por todas as barras do SIM. A gente escolheu o dia 19, esses dois horários, no período de carga pesada, entre 14 e 14h30, e o final da noite, entre 21h30 e 22 horas.
No período da tarde, a gente teve um pouco de sobrecarga ali no sistema, especialmente no sistema de São Paulo, no interior de São Paulo, especialmente pela baixa geração das usinas do Paranapanema, que levou a um pouco de sobrecarga no sistema ali na bacia, que levou o CMO em algumas barras chegando até R$700, R$800. É o que levou é o que acarretou com que o Sudeste tivesse um CMO médio mais alto no período de carga pesada em relação aos outros subsistemas. E esse período da noite do dia 19, que foi a sobrecarga do transformador de Nova Iguaçu. A sobrecarga foi tão alta que o DC indicou que chegou a um pico de CMO na barra de cerca de 1.400. Isso foi o que o DC enxergou. A programação diária, fazendo uma validação elétrica mais detalhada, ainda teve que fazer mais algumas operações ali para conseguir aliviar a sobrecarga desse transformador, mas ficou registrado aí no DC esse CMO mais elevado nessa semi-hora. Aqui a gente traz um balanço energético complementar aos gráficos anteriores. A gente consegue observar como que foi o balanço de carga e geração em cada semi-hora de toda a semana. A gente novamente vê que o Sudeste foi não foi nem tanto nem exportador, nem foi ligeiramente exportador, especialmente aqui no sábado e no domingo. A gente tem aqui um balanço dos dias do diário de como que foi essa produção, que mostra esse mais exportador nos finais de semana e ligeiramente importador nos dias de semana, a partir de terça-feira. O Subsistema Sul foi totalmente importador ao longo de toda a semana. Destaque para a geração térmica, que foi reduzida a partir do final da semana, acho que foi a partir de quinta-feira. Aqui a média diária, a gente vê que novamente o Sul foi importador, o Nordeste foi importador. Destaque para a geração eólica, que foi a maior da região, teve um pouco mais de geração eólica na segunda e na terça-feira e um pico de geração eólica lá para quarta-feira. A média diária mostrando como ele foi importador, basicamente em média um montante de cerca de 3 GB médio médio diário. E o mais interessante aqui é o Subsistema Norte, que a gente observa de fato como que ele vem numa geração crescente, especialmente geração hidrelétrica. A termoelétrica vem até reduzindo, mas a geração hidrelétrica do norte vem crescendo, principalmente do Madeira, que já está em sua geração máxima, e Belo Monte e Tucuruí, que vem elevando a sua geração a cada dia, à medida que vai chegando o período do seu pico de cheia. Aqui as médias diárias, detalhando um pouco mais esse crescimento da geração do Subsistema Norte. E assim a gente encerra a nossa parte da política operativa da semana, que se encerra hoje, que iniciou no dia 15 e encerra hoje, dia 21. Muito obrigado, Thiago. Agora o Leandro vai falar sobre a política operativa para a próxima semana. 22 a 29. Bom, boa tarde a todos. Para essa próxima semana, né, diferentemente da semana que o Thiago apresentou aqui a operação, na qual a gente teve aí cargas bastante elevadas, né, e com necessidade aí de utilização extrema, né, dos recursos que a gente gostaria já de poder estar economizando. Então, nessa próxima semana aí, com a ocorrência, né, do período aí de festividade, né, do Carnaval, a gente deixa um pouquinho de lado a questão da otimização, né, e preza mais pela segurança elétrica, conforme o José Augusto também já apresentou aqui antes. Concomitante com isso, né, a Cristiane também apresentou ali que junto desse período aí vai haver uma redução, né, das temperaturas, então o que a gente espera é que haja uma carga bem reduzida. E, na verdade, então, a gente só vai fazer a operação de segurança atendendo aos limites elétricos como ponto principal, e a otimização energética fica para o ponto secundário. Acho que seria isso.
Assim, aproveitando também falando da questão do Sul, né, durante a semana, lá do final da semana retrasada, a gente implementou ali algumas medidas, né, que era lá para preservar, né, o armazenamento de Barra Grande, Machadinho, a qual foi desligada, né. A gente tinha pretensão de continuar com essa operação para essa semana agora do Carnaval, porém foi visto lá em loco, né, pelo agente, no caso da usina de Machadinho, que houve lá mortandade de peixes, né, nessa operação. Então, durante o Carnaval que a gente pretendia passar com essa usina desligada, não será possível. E então a gente vai passar operando com essa usina na geração mínima dela, e o que não vai ser não vamos conseguir otimizar tanto, né? Acho que é isso. Tem mais alguma coisa, a gente fica disponível. Eu vou agora colocar as duas questões que chegaram em adição ao que o Alessandro da Petrobras já colocou. Primeira delas, do Leandro da Copel. A região sul está com níveis críticos. O modelo não consegue capturar os riscos relativos a tais níveis. Em outros momentos, o ONS tomou diversas ações operativas, como despachos térmicos fora do mérito e operações a fio d'água. Dessa vez o ONS fará alguma coisa? E a segunda foi trazida pela Amanda Morim, da Matrix Energia. Até que nível o reservatório do Sul pode chegar para que a segurança no sistema seja mantida e não haja perda de controlabilidade dos reservatórios? Obrigado. Bom, certamente, como já vem sendo dito isso desde a reunião do PMO, o ONS sempre está atento à situação dos níveis dos reservatórios, e a gente realiza estudos que são submetidos mensalmente ao CMSE. Particularmente em relação ao Sul, que é o ponto das três questões, né? O ONS está realizando estudos, está avaliando e, na medida da necessidade dos resultados desses estudos, ele pode estar propondo alguma medida. Mas nesse momento que nós trazemos para todos vocês é que nós não temos nenhuma proposta concreta definida até a presente data, mas o ONS está realizando estudos com vistas a buscar a preservação dos estoques na região sul, dos reservatórios, que, como o Alessandro colocou, e é verdadeiro, nós estamos com níveis observados que são dos mais críticos do nosso histórico, pelo menos do histórico de 2000 para cá, é o armazenamento mais baixo da região sul que nós já tivemos. Então, para o momento que nós temos de informação, é isso. Na reunião do PMO, se nós tivermos alguma informação atualizada em relação a esses estudos, a gente trará. Próxima reunião do CMSE vai acontecer na primeira semana de março, depois da reunião do PMO. Aproveitando, Vinícius, talvez o modelo não esteja enxergando com essa severidade, né, que a gente vê na prática, mas, de alguma forma, o modelo já está sinalizando, né, para essa semana, a revisão que o Juliano colocou aqui, já houve descolamento, né, do CMO da região sul. Mas se acentuou, correto, e a gente também já teve informação ali, que acho que é pela função de custo futuro, isso aí são expectativas, né, da próxima reunião do PMO, acho que também já vai trazer o modelo já estaria vendo um pouco mais severo isso aí. Não, eu estou falando informação extra, né, mas é o que a gente espera. Da nossa parte, conforme foi colocado até pelo Thiago aqui antes, a gente vai continuar dentro da etapa de programação, preservando ao máximo possível, e sempre que a carga ajudar, a gente vai minimizar a utilização dos armazenamentos da região sul. Só voltando agora a uma questão trazida na reunião passada pelo Lucas, da CPFL, ele fez uma pergunta para mim em relação a essas apresentações sendo disponibilizadas no YouTube. E, na ocasião, eu disse que eu não tinha ainda informação, mas o ONS já está disponibilizando as apresentações gravadas. Todas essas reuniões semanais estão gravadas no canal do ONS no YouTube. O Alessandro quer fazer mais uma pergunta.
Só complementando, Vinícius, o que o Leandro disse, é porque essa informação saiu no boletim, né, que é divulgado pelo ONS, até saiu hoje, com relação às funções de custo futuro para o PMO de março. Né? E aí no histograma diz que a média de CMO do Sul está em R$ 677 e a mediana R$ 975. Então, assim, isso mostra que realmente assim, o modelo tende a pegar isso, né? Mas a questão que os agentes às vezes questionam é porque, assim, dado que já tem esse cenário, assim, já não seria prudente estar tomando já alguma medida antecipadamente, né? Sei que o INSS não pode tomar essa medida, né? E a gente sabe que, historicamente, os meses aí de março, abril e maio não tem chuva no sul, né? Assim, isso historicamente porque as coisas se mudam, e até eu gostaria também de comentar que há 2 semanas atrás, na apresentação de vocês, eu fiz um comentário aqui que eu estava achando muito otimista, não sei se a Simone lembra, a projeção do Sudeste, né? E realmente isso se verificou e os últimos dias estava dando 115% da MLT aqui no Sudeste, e acho que já até ultrapassou os 100% da MLT no subsistema Sudeste. Então, assim, mostra que a operação realmente é muito complexa, é muito difícil estar aí no lugar de vocês, vendo todo esse cenário, né, e trabalhando com os recursos que vocês têm. Só essa observação que eu gostaria de fazer. Ok, como eu já disse, né, e você mesmo colocou, o ONS não tem o poder de decisão em relação a despachos fora da ordem de mérito, isso é uma decisão sempre do CMSE. Então, teremos uma reunião início de março e informei aqui que o ONS está desenvolvendo estudos. Não temos nenhum resultado ainda, não temos nenhuma definição se o ONS vai propor alguma coisa ou não, mas o ONS está atento a essa condição de armazenamento do Sul, condição hidrológica e, consequentemente, de armazenamento da região Sul. Fazer a última verificação, checklist, tem perguntas. Até o momento não tem, se surgiu alguma a gente traz para a próxima reunião. Agradecendo a participação de todos. Um bom final de semana e um bom carnaval para todos.